explicar um pouquinho. A turma nossa é eventos presenciais e online. Eu mostrei um pouquinho de eventos híbridos, mostrei um pouco de eventos online, mostrei de eventos corporativos. Na segunda parte da aula, não sei se vocês vão participar ou não, mas vai vir uma outra profissional também falar de cases de eventos corporativos, ideias criativas. E como o podcast está muito em alta, o objetivo foi a gente fazer uma aula prática para vocês conseguirem vivenciar como monta, como faz. Eu falo que o brasileiro é muito recursivo. Muitas vezes a gente faz sem estrutura. Eu brinco que os primeiros cursos online que eu gravei com o meu celular e super funcionou. E daí eu comecei até eu mesma a aprender a editar, porque a gente estava na pandemia e fazendo muitas coisas. E hoje a gente tem uma infraestrutura muito bacana. Tudo bom? Seja bem-vinda! E eu acho que é sempre bacana a gente poder compartilhar. E daí eu falei pra Carol aqui do Senac, eu vou montar toda uma estrutura, a gente não pode convidar mais pessoas para participar, porque assim, muitas vezes a dúvida do outro incita a sua dúvida. Então eu não sei se vocês já participaram de podcast, se vocês acompanham o podcast, porque eu vejo que da pandemia é uma das poucas tendências que ficou, né? Pelo menos é o que eu sinto. Porque as lives tiveram uma grande ascensão e pararam, mas o podcast veio para ficar. Eu conheço muitas colegas minhas que falam que aproveitam o trânsito para ouvir podcast. Que tem podcast de conteúdo, me indicaram alguns até de novela. E eu vi que tem, hoje em dia, de N razões, e tem muitas empresas especializadas sobre isso. Aí o Francesco, meu parceiro de foto e vídeo, ele trabalha com foto e vídeo focado em eventos sociais. E quando foi que a gente se encontrou da última vez? A gente marcou um café e daí ele falou que estava abrindo um escritório de podcast. Eu falei, essa é a deixa que eu precisava, porque eu acho que é bem bacana a gente entender a estrutura, entender como que funciona, participar. E daí vou querer que você se apresente agora. Não sei se você está com vergonha, mas está tudo bem, então sinta-se em casa. Boa noite, pessoal, eu sou o Dantesco. Meu nome está ali, quem quiser me seguir no Instagram, é desse jeito que escreve. A gente está mexendo no Instagram. Bom, eu trabalho com eventos sociais, eu devo ter aí por base de uns 800 a 900 casamentos fotografados. Tenho 20 anos na área e conversei com a Maíra mês passado sobre isso, que eu estou montando realmente. A ideia é essas entrevistas menores, de entrevistar a assessoria, de entrevistar um convidado, de montar uma sala de bate-papo. E eu falei, cara, estou acabando de montar, estamos terminando de montar ainda, é bem pequenininho, mas eu trouxe toda a infraestrutura para vocês entenderem como funciona. E eu trouxe alguns equipamentos bem profissionais e outros que dá para mostrar, que dá para fazer com baixo custo também. Mas antes de vir para a aula, de ser convidado, eu fiz uma pesquisa de mercado. E aqui em São Paulo o que mais tem hoje são estúdios voltados para isso, que já te entregam o conteúdo pronto. Tem desde salas aí de R$ 99,00 a hora, com a gravação bruta, até sala de 1.500 te entrega a live pronta, já com horário marcado e tudo mais, você chega, grava e te entregam. Isso por hora. Então hoje eu trouxe mais ou menos um pouco de como é por trás. Claro que no estúdio teria cortinas, decoração, não teria um bar no fundo assim, ou teria. Depende muito do que você quer mostrar no seu podcast, mas hoje aqui a gente está mostrando a sala de aula mesmo. Eu trouxe essa câmera para dizer como se fosse uma webcam. Tem muito podcast hoje ainda gravando-se com webcam. Bem simples, tem webcam na internet aí de 150, R$200 até R$500, não precisa mais que isso. Desde que ela filme em Full HD, tá ótimo para fazer live, né? Conecta naquela mesa de som e lá no computador tá o programa aberto. Tá tudo aberto aqui para vocês poderem olhar. Eu montei aqui com 3 microfones. Todos eles estão conectados à mesa ou a gravadores, para ter tudo isso gravado durante o tempo todo. Essa câmera está focada em gravar esse convidado direto, daqui a pouco nós vamos gravar. Aquela pega os dois e essa câmera de frente pega todo mundo. Essa é a ideia, que a gente está com pouco espaço aqui, mas ela ficaria só um pouquinho mais para trás para pegar todos. E a iluminação. Pode sentar lá, por favor, convidado número 1. Eu acho que o que é bacana a gente explicar também, que muitas pessoas trabalham com podcast só a parte do áudio mesmo. Porém, a gente percebeu que as pessoas gostam muito da questão, o YouTube acaba entregando muito.
né? O YouTube hoje é o segundo maior buscador. Uma vez eu estava numa aula do Google e o senhor falou assim, não, o segundo maior é o Xvideos. Eu falei, mas eu devia ter vergonha de falar isso numa aula, né? Mas eu repliquei agora a piada do cara. Mas tudo bem, o primeiro é o Google, o segundo é o YouTube, então é bem bacana a gente poder multiplicar as plataformas. Então eu acho que é a gente pensar que em cada plataforma a gente consegue atingir um público diferente. Então às vezes você fala assim, ai, eu não consigo ou tenho vergonha do vídeo, ok. Grava só o áudio, porque o importante é o conteúdo chegar. Mas tem gente que fala assim, ai, eu escuto muito isso de muitas alunas minhas, né, e de colegas assessores. Ai, mas eu não gosto da minha voz. Gente, azar. Quem tem que gostar é quem tá te escutando, não é você. E uma dica que eu dou, que assim, me salvou, eu não assisto os meus vídeos. Porque toda vez que eu me olho, eu vou achar falhas. Então, muitas vezes eu pego e... Tem gente que fala assim, como que você faz? Pra gravar um vídeo, eu gravava às vezes 50, 30 vezes o mesmo vídeo. E daí agora não, eu gravo e posto, tá tudo bem. Quem gostou, gostou. Se não gostou, em 24 horas só no Stories, tá tudo certo. Uma luz bem direta para iluminar o convidado, né, o entrevistador, nessa. Do lado de cá eu coloquei outra, e aí tem diversos difusores na internet. Desde assim, como mais direto, ou com difusor e tudo mais. Essa daqui eu trouxe porque você consegue regular bastante a intensidade, então aqui eu vou regular de acordo com o convidado. Estou abaixando para vocês entenderem que dá para regular, gente, ó. Então, dá para regular bastante, então a ideia é colocar o convidado e aí se regula as luzes. Eu trouxe essas coloridas, que a galera gosta muito, são luzes tipo gamer, para você colocar de contra mesmo, só para fazer corzinha no cabelo. Aí de um lado a gente coloca azul, do outro a gente liga o rosa neon para fazer cores contra. Eu pedi para ela sentar lá que dá para mostrar para vocês aqui. Conseguem ver aí? Dá para ver? Para ver o convidado direitinho. E tá focado só nela. Se fosse um fundo preto atrás, você veria só o fundo preto e ela, que é o que a gente vê hoje. Todo mundo vendo aí? Não? Mais ou menos? Mas vocês podem descer e depois vocês podem participar. descer e participar da aula. Pode vir mais pra cá também. Vendo que essa aqui ó, tem uma telinha bem pequenininha aqui. Depois vocês podem vir pertinho, olhar. Ela tá pegando os dois, que é aquela geral, você vê todo mundo batendo papo. E todas as outras duas câmeras, elas estão direcionais. Aqui pegando os dois entrevistados, que a ideia seria fazer entrevista com dois convidados. E ali mais direcional. Conseguem ver aí agora? Bom, você escolhe ou convida? alguém quer vir de livre e espontânea pressão para ser entrevistado? Ela vai escolher, é pior, gente. Vai lá, gente. Pode participar. Vai, gente. Vai. Eu tô aqui nas dúvidas, eu não tô falando ninguém. Vai lá, você primeiro. A Sandra, que ela tem aqui, um ó. ótimo assunto pra dividir. O rosa fica ótimo pro cabelo dele. E eu? Vem, vai. Você não vai falar nada, é só ficar ali junto, vem. Só tem Senta ali, ó. isso aqui que é mais espontâneo. Feliz que vai sobrar. Já veio Uma de cada uma coisa. Ó, vai vir aquela e vem você. Tem que lugar. Pode vir. Amizade é sobre Fiquem isso. tranquilos que a gente vai trocar, pra todo mundo interagir também. Eu escuto. Então na internet, gente, tem um programa que chama OBS Studio. Ele é bem simples. Tem muita aula no YouTube ensinando como usar. É o que está instalado ali. Nele você consegue controlar as cenas de corte que vão pro online na hora, pra live. Você consegue mostrar para cada um. Você consegue cadastrar cada microfone desse no próprio programa, cada câmera. Então tá rolando a live, você vai só apertando o botão de quem você quer mostrar. Você configura tudo isso no programa. Tem muita aula, muita coisa. Eu trouxe mais para vocês terem uma ideia de como é. E a gente vai gravar a Maíra entrevistando as meninas para dar uma ideia de como foi esse podcast. Todas as câmeras estão gravando. Fiquem à vontade e a Maíra vai começar essa aula. Olá, boa noite. Boa noite. Vamos quebrar um pouquinho o gelo. Vou pedir para vocês duas se apresentarem. Vou pedir para a Mari iniciar, porque ela já tem um pouquinho, já estava fazendo um teste antes com a câmera. Então, Mari, conta um pouquinho da sua experiência aqui no curso do Senac. O que você está achando dessa experiência, da vivência, o que você já conseguiu aplicar também no seu dia a dia? Bom, primeiramente, boa noite aqui a todos. Meu nome é Mariana de Oliveira.
Eu sempre trabalhei na área de tecnologia. Então, eu me barrei com essa coisa eu preciso fazer eventos presenciais para me conectar com as pessoas. E você trouxe muito disso para mim. Por quê? Por eu não ter esse contato, por ser essa coisa mais no online e já ter feito outros eventos, eu consegui localizar muitos erros dos eventos que eu fazia. Mas coisas ainda bem que brandas, coisas que não eram visíveis. Porque a gente aprende que quando você faz uma coisa com excelência, por mais que tenham erros no meio, você consegue contornar. E essa experiência aqui no Senac foi essencial para mim. Uma por esse ponto e outra pela conexão também com as pessoas. Então, assim, é um curso que eu tenho divulgado para as pessoas fazerem, porque ele vai ser essencial, na verdade, e necessário por conta do quê? Nós temos que ter essa conexão, esse omnichannel, tanto digital quanto presencial. É uma realidade. Agora me fala um pouquinho, você falou que já fez outros cursos aqui no Senac também de eventos, você fez o curso de casamento, está presente. Boa noite, gente, meu nome é Sandra Anjos, na verdade eu sou da área de estética, trabalho há 22 anos na área de estética, aí há 6 anos eu resolvi entrar, né, assim, conhecer esse mundo de eventos por gostar, né, de participar e exatamente isso igual a Mariana falou, né, a gente acaba fazendo, ajudando amigos ou parentes a fazer, a gente vê a quantidade de erros que a gente tem. E aí eu vim em busca de fazer o curso de casamento aqui, aí acabei emendando agora com o técnico em eventos justamente por isso, para buscar o conhecimento, para buscar fazer o trabalho com excelência, com qualidade, porque a gente sabe que o mercado aí, a gente tem aí diversas pessoas, tipo, eu faço evento, eu trabalho com corporativo, eu trabalho com social e não sei o quê, e aí você percebe que falta técnica, né? A gente só consegue ter uma qualidade no nosso trabalho tendo um estudo por trás disso. Então aí eu vim aqui justamente para buscar isso. E você já está aplicando ou você está trabalhando com estética? Eu trabalho com estética, é a minha profissão, tipo, e é o que me sustenta hoje. Mas aos poucos eu tô entrando aí nessa área de eventos. E é bacana que dá pra você até mesclar os dois, né? Eu falo que tem muitas pessoas colocando a estética nos eventos, né? Ou a questão da parte do relaxante, spa dos pés. Tem bastante coisa que dá pra gente agregar a noiva, tal. Também, na verdade, que até acho que me fez vir um pouco pra essa área foi justamente com isso, que eu comecei a trabalhar com noivas. E aí a gente acaba tendo muito contato com o maquiador, com o fotógrafo. Então aí você acaba meio que... Né? Há um tempo atrás tinha uma metodologia muito bacana que chamava Noiva em Forma. Então a noiva contratava esse programa e daí tinha uma personal, uma nutricionista e a estética para preparar ela para o casamento. Daí eles mostravam tipo, como a noiva chegava e como a noiva saía. Isso. Então é bem bacana porque assim, eu falo que o mais interessante dessa conexão é a gente ampliar as possibilidades, né? Eu falo que as pessoas falam, mãe, você não desliga? Eu falei, nunca. Em todo lugar que eu vou, eu gosto de buscar as novas possibilidades. E Mari, vamos lá. Você já fez alguns eventos, né, presenciais, online ainda não, né? Você fez híbrido, né? Participou de alguns híbridos. E me fala um pouquinho, daqui em diante agora, ela tá, como eu vou dizer, né? Reprogramando a sua carreira, mudando, você entendeu a importância de nichos, né? Que eu acho que a gente aprender a nichar faz toda a diferença. A gente vive num mundo hoje que é muito global, mas que as pessoas buscam aquela pessoa que realmente sabe atingir um objetivo específico. Por isso que eu perguntei se você ia fazer eventos com estética, porque eu acho que é bem bacana. Como que você vai se reposicionar a partir de agora? Você acha que você vai continuar com os eventos presenciais? Porque ela começou a palestrar também antes de começar a pandemia, né? Então conta um pouquinho do que você pretende na sua vida. Porque eu falo que o universo está cheio de possibilidades. Exato. Então, me abrilhantou muito assim, aos olhos quando eu comecei a trabalhar com eventos, essa coisa do corporativo. Por quê? Eu já comecei palestrando numa empresa grande e sem ter todo o conhecimento, mas o que eu fazia? Eu já andava em eventos pesquisando
e trazendo de cada formato de evento um pouco desse conhecimento. Como que eu vou reposicionar minha carreira agora? Como eu sei dessa área de tecnologia, eu vou trabalhar com eventos focados para inovação e tecnologia. Então, será esse o meu posicionamento, já tendo um pouco desse conhecimento de mercado. Porque eu havia trabalhado anteriormente para algumas startups também. Então, isso já vai trazer uma bagagem enorme para o meu currículo nessa área. E, cada vez mais, a gente tem que pensar no híbrido. Por que o formato híbrido? As pessoas, elas têm essa comodidade agora de, eu posso aprender algo de casa, não preciso ir até tal lugar para aprender. Então, assim, tem essa coisa do global. Você consegue se conectar com qualquer pessoa no evento online. E no híbrido você tem aquela coisa da conexão. Nós estamos conversando aqui, tá cada um olhando no olho certinho, a gente consegue manter um vínculo. Então, eu acredito que isso veio para ficar e vai ser um posicionamento que vai ser extremamente necessário. Sandra, agora falando um pouquinho do curso de eventos para você, né? Você já trabalhou em alguns eventos nesse período e você comentou que você viu algumas falhas. Como que você acha que o conhecimento que você está adquirindo aqui no Senac te ajudou a conseguir ter essa percepção, esse olhar mais apurado? E como que você qual vai ser seus objetivos futuros? Então, que assim, é o que ela falou, né? Que a gente acaba vendo os eventos e aí a gente vai muito sede ao pote, né? Então a gente acha que a gente, eu vi o casamento assim X, eu vou ter que fazer igual. E na verdade não é o fazer igual. É a gente buscar personalizar cada evento. Então eu assim, acredito que as poucas experiências que eu tive fora, é tudo muito engessado, que é isso que ela falou. É tudo muito tipo, você vai aqui, vai aqui, vai aqui. Ou o meu colega de trabalho, ele faz isso, então eu encho a bola dele porque eu acho que aquele trabalho que ele está fazendo é o melhor, é o excelente, é não sei o quê. E aí, às vezes, a gente vem aqui buscar isso pra gente também, a gente se posicionar como um profissional, e a gente colocar e falar, não, eu acho que isso, porque fulano fez isso é certo, é excelente. Não, a gente vem pra gente personalizar e a gente fazer nosso caminho de trabalho. Independente do que tem, que é isso que ela falou, né? Tem o híbrido. Mas será que vai dar certo? Será que é legal? Eu acho também a gente buscar, a gente adquirir essa confiança do nosso trabalho, entendeu? Porque a gente vem até o Senac, a gente vem buscar o conhecimento, mas eu acho que o aplicar é muito individual. E aí fora no mercado, as pessoas meio que perderam essa coisa do individual. Eu quero ser igual fulano, eu quero fazer igual ele. Eu não preciso ter excelência no meu trabalho fazendo igual ou buscando ser igual a pessoa. Eu acho que é fundamental você ter essa visão, Sandra, porque hoje o diferencial é você ser você. Sim. Eu falo que a comparação acaba atrapalhando muito, porque você nunca... O caminho que cada um eu fico traça... camuflada em buscando ser um profissional que... Será que eu admiro? Não, eu tenho que admirar eu como profissional. Exato. Eu tenho que ir buscar o conhecimento e me posicionar e falar, não, o meu perfil é esse, eu não preciso buscar perfil atrás de ninguém, que camuflar atrás de ninguém. Eu acho que eu tenho que personalizar o meu método de trabalho. E é bacana você perceber isso e essa questão de falar, né? Eu sempre acredito nos eventos personalizados. E eu conheço muitos produtores, organizadores de eventos, que todos os eventos são iguais. Eles levam sempre os mesmos fornecedores para todo local. E eu sempre brinco, né, que eu falo que exclusivo na minha vida é só meus pais. Porque todo o restante eu mudo. Porque eu acho que a gente tem que entender o perfil do evento, o perfil do cliente, o que ele busca e sempre trazer novidades. Justamente também para a gente conseguir crescer e evoluir. E desafiar, né? E a gente mesmo se desafiar o mercado. Porque senão sempre vai ser a mesma coisa. Eu falo isso porque, como eu falei, eu até brinquei para os meus colegas, eu trabalho há 22 na mesma área. Então, tipo, eu nunca precisei fazer um currículo, porque eu sempre trabalhei no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, atendendo as mesmas pessoas, entendeu? Então, aí a gente meio que fica preso, a gente fica engessado. Então, essa coisa do evento, eu acho que dá essa oportunidade pra gente. É lógico que por exemplo, eu observo muito as pessoas que já atuam na área, ou já faz determinados eventos, ou social, ou corporativo. Só que eu tento buscar
eu, Sandra Anjos, ter as minhas técnicas de trabalho. E não tem isso que, eu vou trabalhar só com a empresa de bebida X, eu vou trabalhar só com o fornecedor Y. Eu não quero isso. A gente tem que inovar, a gente tem que diferenciar. E vocês, de repente, vocês têm essa noção a mesma ou parecida com a minha. Depois da pandemia, parece que as coisas fizeram um boom assim enorme, porque as pessoas elas estão mais seletivas. Elas não querem saber do mais do mesmo. É cada vez mais personalizado, cada vez mais voltado para ele mesmo. Só que eles querem saber de marcas, por exemplo. A Maíra sempre faz eventos que ela procura coisas que são sustentáveis, tem pessoas que elas são veganas, então elas querem alimentação diferenciada. O consumidor ele está cada vez mais diferente e exigente. Eu falo que assim, a pandemia mudou o perfil do consumidor e a gente tem que entender isso, né? As pessoas estão cada vez mais ansiosas também. Eu falo que o avanço da tecnologia fez com que o cliente achasse que a gente tem que estar 24 horas respondendo para ele. Então, tipo, ontem era domingo e 7 clientes diferentes me chamaram. Eu falei, nossa, gente, oi, né? Vamos descansar. Tudo bem? É domingo. Teve cliente que eu não respondi até hoje, que a pessoa tipo, Maíra, você tá em São Paulo? O que foi? Mas você tá em São Paulo, pode ter qualquer lugar do mundo. Mas é domingo, É domingo. Então eu acho que é importante a gente buscar sempre entender isso e principalmente aprender a se posicionar, né? A colocar limite. Eu falo que o cliente hoje em dia ele precisa ser orientado, porque muitas vezes ele realmente não tem noção, porque muitas pessoas vão chamar e muitos vão responder. Porque tem pessoas que estão desesperadas por clientes, têm o medo. Então, assim, eu falo que tanto na vida, todo mundo nos trata da forma com que a gente permite. Então, a gente tem que aprender a colocar os limites que pra gente é saudável. Seja nos eventos, seja com os fornecedores, seja nas relações pessoais. Então, acho que é muito importante a gente entender isso. Não, sim. Aí o certo é assim, cada câmera dessa vai estar conectada aqui no computador e aí a gente consegue ver todas as câmeras ao mesmo tempo. Conecta como? Cabo. Cabo. É que Tudo cabeado. Tudo cabeado. Tá. Tudo cabeado. E, por exemplo, você sugeriu aquela câmera que é de 150 até 500 reais, por exemplo. Isso, Mas se a gente quiser gravar com o celular, é possível? é possível. Aí E daí deixa em modo avião? Como que funciona? Deixa em modo normal de câmera porque você vai reconectar, você gravar por aqui, você vai usar o computador para gravar. O celular vai ser só a câmera. Como se ele fosse uma Só pro webcam. visual, né? Tem que pedir pra ninguém ligar na hora. Hã? É o que não falou. Deixa Aí tem que deixar em modo webcam. Tem que ver se o seu. E daí filma sempre com a traseira. Tem que fazer. Tem no horizontal também. Nada de vertical. Porque o formato de postar é vertical, dependendo do que você vai fazer. Mas isso é edição pós. Mas tem que gravar tudo horizontal. Todas estão gravando horizontal. Inclusive o pessoal que está passeando por aí, a webcam que vocês estão vendo. Não existe, é muito difícil você pegar uma câmera que grava na vertical. Né? Não que você vire ela. Mas você não vai ter isso em formato TV e nem nada. Então, tudo na horizontal. Estava gravando ela ali e a gente gravando as persianas do lado. Só que eu estava usando só o meio, que é o que eu iria postar. Então a persiana não me faz problema. Só o meio que eu acabo usando. Por isso eu falei, não abre os braços. Se na persiana não pode, corta. Não, e é importante a gente pensar, eu sempre pergunto isso, porque eu tenho muito hábito de gravar na vertical, e daí a pessoa fala, não, Maíra, grava na horizontal. E, por exemplo, às vezes você quer fazer alguma divulgação, alguma promoção da sua empresa, e anunciar no Facebook é muito mais barato do que anunciar no Instagram, e a gente atinge um grande número, ou até mesmo no Google, e daí o vídeo é na horizontal. É na horizontal. O YouTube também, só no short você consegue postar o vertical, mas o resto, ou vira aquela aba preta do lado, você colocar um monte de informação. Aí fica a seu critério. E aí mostra que não é profissional o vídeo, né? Quando você assiste um vídeo no YouTube que tem aqueles preto do lado, Aba preta. parece, foi feito de qualquer jeito. Não é, às vezes é isso, a pessoa só gravou na vertical com o celular e quis usar. Por mais que a gente tenha celular hoje que grava em 4K, grava em Full HD, grava em excelente qualidade, o ideal é tudo no horizontal, para você ter essas imagens depois. Como que chama essas luzes laterais? Você falou, as difusoras? Essa daqui na verdade é um LED, e aí você tem a opção de colocar com difusor, rebatedor. Tá. É que essas são reguláveis, então eu consigo regular. Eu tinha regulado da Maíra aqui, por isso que ela tá lá daquele jeito. Tá iluminando bem ela, e você consegue ver que a Maíra não tá estourando na luz ali na câmera. Uhum. Não tem nenhum brilho dela. Nas minhas eu regulei quando elas sentaram. Vim aqui de uma leve reguladinha.
Mas tem com difusor, para não ficar nenhuma marca, e você tem várias opções, com guarda-chuva, com softbox, tem várias opções no mercado, aí vai de quanto você pode investir. Eu vi um vídeo de alguém falando que a partir de R$3.000 você monta um podcast. Um estúdio com cenário desse aqui, assim, com microfones, câmera e tudo mais. E aí daí pra cima o céu é o limite. E como que chama a pelúcia ali que vai no microfone? Eu ia perguntar isso agora. Qual é a diferença de cada um microfone Sim. e qual que... Todos esses microfones têm condensador. Tem o quê? Condensador. O que é condensador? Pra você não estourar a voz quando fala. Todos eles. A galera compra um que vem com um negocinho aqui na frente, que é a mesma coisa. O pessoal não cuspir no microfone. É pra não ficar aquele barulho de chiado. aquilo é pra não cuspir mesmo? Não, aquilo é realmente pra pessoa não cuspir. É pra higiene do microfone. Depois, pós-pandemia, né? É isso. Então não serve praticamente pra nada. A pantufinha chama condensador. Isso aqui é um atenuador de vento. Como? Atenuador de vento. Atenuador de vento. Gostou da pelucinha, né, Pro? É um ar ambiente que faz barulho. Quando eu for fazer orçamento, eu vou falar. Vou querer Esse aqui é ideal. quero Claro. microfone com pelúcia. Esse aqui é qualquer ambiente interno. Tá bom. Aquele dela tá sem condensador, mas ele é um microfone direcional. Então ele só filma de frente com ela. Só funciona Só quando funciona tá o de frente. direcional, tá de frente. Esse aqui é ideal para quando você tá gravando tipo externo com vento. Praia, campo, que aí o vento fica aquele negócio de gravando. Isso aí que ajuda a atenuar isso. Então diminui aquele ruído de vento. E todos eles são conectados ao gravador e cada um tem sua regulagem. Você pode regular tudo isso. Aí isso é tempo de... Estão conectados a um gravador aonde? Embaixo da mesa, todos eles. Muito Na verdade a gente conecta tudo na mesa quando tá lá no estúdio. Uhum. Como aqui a gente trouxe mais para ter uma ideia, a gente conecta tudo aqui e grava todo o áudio por aqui. Tá bom. Mas a gente está fazendo uma coisa mais externa, eu estou gravando todos os áudios separados, inclusive o da Maíra. Uma dúvida que eu tenho, o microfone de lapela. Geralmente a gente pode comprar aqueles mais baratinhos, mas como que faz para tirar o ruído dele? Esse ruído dá para melhorar no próprio celular? O que daria para fazer? A Maíra gravou um curso recentemente e eu estava lá o dia todo. Ela usou um lapela com desse aqui de tamanho, não com esse aqui, mas com um menorzinho, com isso aqui, o áudio ficou perfeito. Ficou aqui ó, o dia todo nela, bem pequenininho, claro, discreto, mas ficou aqui o dia todo. E a gente Ele quase foi pro banheiro. Normal, Foi gente. discreto, eu esqueci, isso é normal, pra não avisar. E tão discreto, né? Tão É discreto. isso, não esquece. A ideia do lapela é essa, é você esquecer. Eu coloco muito em celebrante, em casamento, a gente coloca ele por dentro, pra não ficar nem aparente. Você pode usar o condensador para abafar um pouco e não ter essa explosão de grito e ruído e tudo mais. Porque tá aqui. Eu conectei um dele e deu um barulho de um ruído estridente, assim, contínuo. E não parou mais? Não. Pode jogar fora. É ruim, né? É. Tá ótimo, é só pra isso, eu não O for microfone tá comprar. ruim, pode jogar fora. Esses de 20, 30 reais são ótimos para algumas coisas, só que é isso, chegou uma hora que ele estourou, game over, já era, pode jogar fora. Esses também é a mesma coisa, né? Se você fica movimentando muito, pode estragar. Claro que esses são profissionais, todos os três, aí dura um pouco mais, tem a durabilidade maior. Mas na internet tem um desse aqui, esse kit aqui, se não me engano, sai em torno de 180 reais. Opa. Se quebrar, não É, não, tem eu- nada a ver. Ele vai ser Não tem nada a ver com isso. Ele vem assim, ó, com o braço, microfone, condensador, tudo bonitinho. Eu gosto desse porque ele é muito maleável, né? Então você consegue É puxar e legal, tirar. é articulável. Então você pode puxar e falar com os convidados. E o ideal é sempre ter um microfone pra cada pessoa. Um pra cada pessoa. Alguns podcasts que você assiste, o pessoal tá com o gravador, Sim. né? Com o gravador não, com Fone. o fone. É de fone. É pra eles realmente monitorarem a própria voz, pra saber se eles estão gritando ou não. Então eu não coloquei aqui, mas é ideal, você coloca. Eu não gosto por causa da estética. Fica parecendo um monte Mas de só gamer pode conversando. ser com esse Não, de pode ser gamer ou pode ser qualquer um, mas eu penso na estética. A estética. A estética é uma É que que eles usam headphone, né? Na É. maioria das vezes nos podcasts, a maioria Aí são parece ter um headphone. monte de gamer conversando, tá jogando cada um em casa, com seu microfone. Então essa é a ideia. A ideia do meu podcast é essa, entrevistar um convidado. Então a ideia é você ter o convidado do jeito que ele veio. Ele veio com uma entrevista, ele sabe que ele vai ser gravado, ele sabe que ele vai aparecer no vídeo. E aí você colocar um fone desse tamanho, que vai amassar o cabelo, vai amassar o ouvido, perde toda a estética de como eu vim arrumadinho. Igual a Maíra veio. Da hora. Mas vamos lá.
na parte, por exemplo, de edição. Se tá tudo conectado, a gente consegue ir mostrando uma câmera por vez. Sim. E daí já salva com a Do jeito que você escolha que a reportou. gente fez. Isso, aí é necessário ficar sempre um aqui, que é como hoje a gente não veio para gravar, fica um monitor de um aqui, a gente fala com o rapaz da mesa. E aqui ele fica escolhendo quem tá gravando. Então, por exemplo, a Sandra tá falando, câmera da Sandra. Maíra tá falando, câmera da Maíra. Mariana tá falando, câmera da Mariana. E vai trocando aqui. Tá os três conversando, igual tá os três conversando, abre e mostra todo mundo. Pra ter isso. E já grava assim. E já te entrega separado. Eu gosto de gravar separado também nas câmeras. Pra depois ter isso separado pra poder usar. Perguntar, não é mandatório fazer o corte, fazer a edição ali na hora. Pra Eu live, posso sim. gravar, pra live sim. Se você fizer live, Não, live sim, ao vivo ok, mas Isso. assim, se eu vou fazer depois, Gravar e vou passar editar. esse material, o ideal é fazer a captação bruta e fazer a edição depois. isso, igual a gente tá fazendo aqui. Tá captando aqui. A do Gustavo tá captando o backstage da aula. Então essa é a ideia. Aí depois a gente vai sentar, editar e mostrar o que cada um tá falando. Pra não perder nada desse contexto. Mas essa edição pós, principalmente com 3 câmeras, gravação bruta é mais cara. Porque você tem que assistir as 3 pra conseguir editar. Na verdade a gente sincroniza elas, tá as 3 gravando desde o começo. Aham. E aí eu escolho o que eu vou colocar, né? Então eu coloquei lá, tá apareceu a voz da Maíra, eu vou na voz da Maíra e coloco. É a mesma edição que faria no programa, só que no Mas você tem um trabalho no pós. o trabalho no pós. Aí a gente tem o menino da edição pra isso. Aí eu tenho o menino da edição pra isso. É. Eu acho que é interessante a gente entender o objetivo, né? Porque, por exemplo, eu baixei um aplicativo que grava o podcast, se for fazer sozinho, já direto pro Spotify. O Spotify. Então existem recursos, né? É, Deixa eu online pegar hoje aqui o nome tem. dele. E aí surgiu essa ideia do podcast porque eu fui gravar um curso dela. E aí eu falei pra ela assim, cara, é muito louco porque durante o curso ela tem um bordão. Ó, chama E é- Anchor. Eu vou falar do bordão dela porque eu ouvi esse bordão 14 vezes, tá, gente? Sério? Eu falei tudo isso? Eu contei. Ela falou assim, você é responsável pelo seu evento. Você é responsável pelo sucesso do seu evento. Ela falou isso tipo de todos os jeitos, de todas as formas, com todas as caretas, com todas as entonações, Com ênfase. com ênfase, sem ênfase, mas ela falou tomando café, ela falou conversando, porque é a verdade, assim. E aí eu falei pra ela, cara, uma câmera fechada com você dizendo isso, e a gente usou, né, um bordão seu também no vídeo. Tá no Instagram dela, quem quiser assistir, do último curso. Eu que gravei, editei. Tá apinado. Curso Tá. do quê? De Foi eventos. de eventos. Mais corporativo? Não, Não. foi social. Corporativo vai ser em outubro. E tem vagas em BH ainda. É, ó, Se inscreva. você viu que você... Adoro jabás. É isso aí. E aí foi daí que eu falei pra ela, meu, é muito legal, eu coloquei o áudio pra gravar e falei, a gente podia criar um podcast disso. E há 2 meses atrás criei a ideia de montar o podcast. Eu falei pra ela, cara, quando ela me mandou, vem dar aula disso, eu falei, acabei de trocar minha sala pra isso. Não chegou a mesa, não chegou os microfones. Eu falei, vamos aí, tamo aí. Por isso que tá assim, previamente pronto. Mas o certo é estar tudo cabeado. Se eu montar o fixo, vai ser fixo com 2 câmeras para gravar o externo, mas vai ter as webcams para transmissão, que eu acho mais prático. E aí você conecta tudo aqui, já vai cortando e vai fazendo transmissão. E grava nas externas. Quanto tempo de edição? Para editar, aí depende do cara que está sentado atrás da máquina. Eu faço someday, gente. Eu gravo casamento e edito em 40 minutos. E entrego na festa. Então, assim, a edição vai muito de quem tá atrás da máquina. Tem quem gasta 3 dias para fazer uma edição. Quantos anos de experiência já na área? Eu tenho de editor e fotógrafo 10 anos direto, 10 assim. anos. Direto. Mas eu acho que é importante também a gente entender que quando a gente está fazendo um podcast ou um same day, né, que quem está filmando já está com um olhar pensando no que vai utilizar. Sim. Então a gente tem que ter esse olhar. E ele sabe, né? Quando eu falo assim, você vai registrar a minha equipe, ou vai registrar o meu trabalho, eu mando uma lista daquilo que eu espero. Sim. Então acho que a gente tem que entender também e direcionar. Porque muitas vezes aconteceu já esses dias, a pessoa tipo tirou umas fotos muito nada a ver, é o que eu falo. Muitas pessoas acham que o organizador de evento só serve pra organizar fila, entregar buquê e tirar a noiva do carro. Porque E são as arrumar o fotos véu. que as pessoas tiram E arrumar o véu. e arrumar o véu. E não é isso, né? Mas daí assim, a gente tem que orientar, porque às vezes pro fotógrafo ele não percebe que é importante pra gente outros tipos de
de fotos, outros tipos de registros. Sim. Então a gente tem que mudar, né, a nossa visão para... Tem que caminhar pro profissional que está registrando isso também. Então, a mesma coisa do podcast. Eu sei o que aconteceu aqui, porque eu estou aqui. Então, quando eu sentar para editar, eu sei o que eu vou colocar. Vou mostrar o que cada uma falou, vou mostrar a Sandra falando da estética, vou mostrar ela falando da área de informática, a Maíra fazendo as perguntas e respondendo. Se você vai ver hoje muito Instagram de motivacional, eles pegam só insights do meio do podcast, eles não mostram o podcast inteiro. Tem muito stories, muito reels. Isso, só pra isso. Só pra você pegar essas frases, que é esses bordões, que é uma coisa que o cara falou no meio, que é o legal de você ter essas informações, assim, de você ir registrando, salvando. Esses podcasts geralmente são quanto tempo de gravação? Só pra Tem gente um limite, ter noção de um Não tem. conteúdo. Depende de quanto você quer gastar com. Se você for contratar um Quando você quer estúdio. gastar, adoro isso. Que ele já falou, Se você for depende, contratar um esse é o limite, estúdio, né? depende do seu bolso. Eu vou lá contratar 1 hora de live. Então, Maíra marca lá 1 hora de live no Instagram. É 1 hora de live, a gente põe tudo online e beleza. Quero gravar 3 horas que a gente tem conteúdo pra falar bastante. Aquele Joel J mesmo, ele grava umas entrevistas aí de 90 minutos, 2 horas. Dependendo do entrevistado. E tem entrevistado que dá 30 minutos, porque não rende assunto. Então vai muito de como tá fluindo o assunto. Como a gente falou que da aula, a aula podia durar meia hora, podia durar 90 minutos. E só para falar sobre o Joel J, ele começou agora com outro tipo de postagem. Ele postava só foto com frases de impacto. E agora ele coloca a frase em vídeo, sem som, mas só porque o vídeo entrega mais. Então a gente tem que entender como que o público está mudando e o comportamento para a gente conseguir adequar isso. Acompanhar, né? Exato, e a gente tem que entender, por exemplo, o nosso público vai ouvir quanto tempo? Às vezes, quanto tempo nós escutamos alguma coisa? Porque muitas vezes 1 hora inteira eu não me escuto. Se dispersa, né? Às Né? vezes acaba perdendo. Então eu acho que é importante a gente pensar, olha, eu vou gravar alguns episódios contando histórias, a meta vai ser 10 minutinhos, daí em 1 hora você consegue fazer 4, 5, bem feito, né? Então acho que... O Instagram hoje, se você começar a assistir um vídeo, se você não passar de 15 segundos, não conta como visualização. É mais ou menos isso. Então a gente, quando vai editar o vídeo, os primeiros 15 segundos são primordiais. É aquilo que vai chamar a atenção para você assistir o restante. Quantas vezes você abre um vídeo? Nossa. E a nossa atenção já em 7 segundos e está diminuindo por redes sociais. É isso. Então a ideia é você prender a pessoa por 15 segundos, aí você ganha a visualização do 4 vídeo. segundos do cérebro dos todos. Então essa é a velocidade que a gente fica correndo o dedinho ali e passando várias informações, que é o que ela falou. Se você não falar alguma coisa que foi primordial nos primeiros momentos, Não adianta. esquece. Você vai cair no scroll ali e ser passado pra frente. Agora eu acho que seria interessante a gente trocar, ver 3 pessoas, mas se vocês quiserem descer também para ver as câmeras, como funciona, quem vão ser os próximos 3? Você pode escolher agora. Vou deixar a Sandra escolher uma. Ó! Agora vamos ver pela atenção na descarga. Olá, bem-vinda. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Eugênia Nada! É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Agora tá certo. Bom, boa noite. Boa noite. A gente está com a Paula e com a Priscila hoje aqui. Conheço elas, do técnico de eventos, e sei que elas são profissionais há algum tempo na área de eventos. E eu queria ouvir um pouco da Pri, um pouco da experiência dela. A gente tem uma experiência um pouco parecida. E fica à vontade, Pri. Bom, boa noite, eu sou a Priscila. Eu comecei a minha vida profissional por volta de 16, 17 anos, na parte de recepção. Eu trabalhei em condomínio comercial, então sempre com muito de atendimento e recepcionista. Com 19 anos eu fui fazer faculdade, achei que eu gostava muito de números e fui fazer gestão de negócios em finanças. Passando isso, junto com a minha experiência profissional e a faculdade,
entrei num clube aqui em São Paulo, um clube muito grande, de classe A. E o que me fez entrar no mundo de eventos. Então, eu trabalhei nesse clube por 12 anos, saí de lá o ano passado. E os últimos 7 anos que eu fiquei nesse clube foi totalmente voltado na parte de produção de eventos. Então, todos os eventos do clube, com exceção dos esportivos, era produzido pelo meu departamento, muito na parte cultural. Então, eu fazia saraus, festival de dança, teatro, Masterchef, jantares, enfim, aniversário do clube, festa junina. Então foi muito isso que me fez entrar nesse mundo de eventos e vir para o Senac buscar uma certificação, que é o que eu achei que faltou para mim, que eu estou achando que está faltando nesse momento para eu poder voltar para o mercado de trabalho. Uma coisa que eu acho incrível, que a gente ouviu falar aqui agora há pouco, é que esse mundo de eventos dentro de clube, ele é muito engessado. Muito. Ele não te dá a oportunidade de inovar, porque já existe um parâmetro estabelecido, e aí você tem que só seguir aquilo ali, né? E aí, pra mim também, acabei passando por uma fase, eu sou do social, 9 anos, fiz casamentos, aniversários, acabei caindo aí nos eventos corporativos dentro de uma associação, e eu estranhava muito não ter essa flexibilidade de poder inovar ou trazer alguma coisa nova. Eu trabalhava numa associação para japoneses, então acabava tendo que... Mais engessado. Era mais engessado ainda, então era tudo dentro da cultura. E eu sentia falta de ter alguma coisa nova, de poder trazer alguma coisa nova. O limite da criação, ele é dentro do clube, ele é baixo. Você não pode usar muito da sua criação, justamente por isso. Por ser engessado, a gente já tem um budget anual, que é em cima disso que a gente pode trabalhar. A gente até tenta, né? Conversa com a diretoria, né? Vem com uma ideia legal, mais viável. A gente até tenta, mas muitas das vezes é assim, barrado. Exatamente. A Paula já por outro lado, né, Paula? Okay. E é de uma outra linha de eventos. Bom, eu sou formada em comunicação social. Aí eu comecei na área de eventos em empresa de audiovisual, né? Eu trabalhei em algumas empresas de audiovisual. E aí tinha tanto social quanto corporativo, mas era bem mais corporativo, o foco era, né, a gente trabalhava com hotéis, tinha postos de serviço em hotéis, então sabia mais ou menos a dinâmica, como funcionavam os hotéis, feiras e eventos de desfiles, esse público-alvo, né? Então, aí depois eu fui mais migrando para o social, aí foi mais porque daí na verdade eu parei, aí eu tinha um negócio próprio, eu fiquei mais tempo tendo meu negócio mesmo do que, né, porque aí eu tinha a área de alimentação e eu tive café e eu tenho uma empresa de bem casados, então eu trabalhava com bem casados, aí o foco era muito casamento. E tinha também eventos corporativos também, mas é bem menos, que o Bem Casado aí atende todo tipo de evento social, né? Casamento, batizado, aniversário, empresa, corporativo, fim de ano e tudo mais. E aí eu acabei indo também como profissional de eventos do social, que aí seria mais assessorar noivas e tudo, lógico, com aniversário, outros eventos, mas aí foi crescendo muito de noivas. E aí eu trabalhei em buffets, em espaços de eventos, conheço a Maíra, a Gisele, e vários profissionais da área a gente acaba conhecendo, né? Eventos é muita gente, mas algumas coisas acabam se cruzando. E aí eu fiquei muito para isso. Eu gosto bastante de evento social. Tem o corporativo e o social, eles têm seus encantos e têm os seus entraves, né? Então, mas é legal quem trabalha com eventos migrar nos dois, assim. Para você conhecer e só estando no caminho para conhecer mesmo, né? E eu acho importante falar que eventos é muito perfil. Sim. Né? Porque é muito diferente trabalhar com social e você ir pro corporativo. São duas linhas completamente diferentes, com duas perspectivas completamente diferentes. Eu fiz muito social, hoje eu trabalho com corporativo e para mim é surreal a diferença. Eu estranho muito, porque eu sou formado em RH, trabalhei em RH há 11 anos, a minha vida inteira foi sentado numa cadeira gerindo pessoas, e quando eu fui para os eventos corporativos, que eu decidi mudar minha cabeça, porque eu só fazia social, acabava gerindo pessoas,
né? Porque você tinha que gerir noivos, tinha que controlar a cabeça deles, emoção, o evento, ele é muito, no social, ele é muito emocional. As pessoas esperam muito uma entrega ali, né? Não é só o budget, é o que é expectativa. E no corporativo é diferente, as pessoas já sabem o que vai acontecer, já sabem o que elas esperam. Então, pra mim, na minha cabeça, foi muito diferente. Eu me sinto muito confortável hoje no corporativo, porque eu sei o que eu vou entregar. Então, eu faço aquele orçamento, tá dentro do budget, ok, não tenho que ficar, né, amaciando o orçamento, o budget. Se der, o cliente aumenta, se não, vamos seguir aqui. E eu gosto muito disso. E aí eu queria saber de vocês qual que é a linha de eventos que vocês mais curtem. Não, só completando, eu acho que a sua experiência em RH é muito rica para essa área de eventos, porque a área de eventos, para dar certo, você tem que ter uma boa capacidade para gerir pessoas, Sim. porque Não, isso... eu falei que eu tenho uma boa capacidade de pessoas. Não, mas uma boa experiência, porque RH, né, é gente, né? É. Então você tem que conhecer um pouco as personalidades, saber driblar os conflitos, então... E você vai lidar Isso com as é pessoas desde a da menor classe até E uma a coisa que eu maior. sempre falo, eu sempre gostei de eventos, sempre fiz eventos, e eu falava que eu fiz RH porque todo feedback era um evento. Então você sempre Sim. chamava alguém para conversar, era um evento. Então você tinha toda uma estratégia ali, né? Do que falar, o que você ia entregar. Então eu acredito que, independente se a gente tem uma profissão paralela a eventos, você tem que pensar com a cabeça de eventos sempre, Sim. né? Na entrega que você vai fazer. Porque tudo que a gente vai fazer é único. Assim como o evento é único. Exato. Independente se você vai fazer 3 casamentos, são 3 São eventos tratamentos únicos. diferentes. Né? Porque no social, inclusive casamento, você está trabalhando com sonhos, né? Que é muito além de fazer um evento. Mas eu acho que isso vai no corporativo também, Paulo, porque querendo ou não, você, por exemplo, no clube, eu tinha uma expectativa da diretora, então eu tinha que entregar aquela expectativa dela. É um sonho dela, porque querendo ou não, as outras pessoas do clube vão cobrar ela. Eles não vão me cobrar, eles vão cobrar ela porque ela era diretora. Então eu acredito que independente se Priscila, acredito que independente se for social ou corporativo, são expectativas e são sonhos que você vai ter que atingir do outro. E quanto à sua pergunta de em que lado que eu me vejo, né? Eu acho que eu não fiz social. O que eu fiz social é aquele que você faz em casa. Então, ajudei meus irmãos no casamento, tem os aniversários das crianças e tudo. Então, assim, no social, eu não tenho experiência. Pode ser que eu me dê bem, mas hoje eu me vejo no corporativo. Eu sou o social. Eu acho que o social traz mais realização, assim, eu acho. O corporativo é interessante, ele traz muito conhecimento, ele traz mais diversidade, você traz coisas novas, sempre é o corporativo. Então, acho que para se atualizar é o corporativo. O social, às vezes, cai no mais o mesmo, né? Embora tem muita novidade sempre e tal, mas né? É um evento social, mas ele traz um envolvimento, muito mais tempo com o cliente. Então, eu acho que isso traz um envolvimento emocional mesmo, assim. Então, eu acho que realiza mais como pessoa, para mim. Bom, é isso. Deixar que a gente passa 3 horas. Você viu, Com né? certeza.